Boa noite, senhoras e senhores, encarnado e desencarnado. Que Deus nos intua da melhor maneira possível a nossa explanação na noite de hoje. Hoje o assunto do qual nós vamos abordar é a parábola dos talentos, onde está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 6. Mateus é quem nos fala nessa parábola. E ele nos coloca com muita precisão que em sua época Jesus estava em seus discípulos e aos seus seguidores e nos colocou essa parábola, dizendo que um homem queria se afastar dos seus negócios, iria viajar por um determinado tempo, confiou os seus talentos nos seus servos, nos seus servidores. A um servidor ele deu 5 talentos, ao outro servidor ele deu 2 talentos. Ao terceiro servidor, ele deu 1 talento. E se afastou e foi fazer a sua viagem. Quando ele retornou ao seu local de origem, ele chamou os seus servos, perguntando aos seus servos o que eles teriam feito com esse talento. E chamou o primeiro servo, do qual ganhou 5 talentos. Aí esse servo chegou a eles, disse: meu amo, quando recebi o seu talento, eu imediatamente saí a granjear, a negociar, e multipliquei e ganhei mais 5 talentos. O seu amo falou: amado fiel servo, com pouca coisa você transformou esse talento. Você entrará no reino do Senhor. Ou seja, receberá muito mais do que recebeu neste momento. Posteriormente, ele chamou ao outro servo que tinha ganho 2 talentos. A mesma coisa, esse outro servo colocou: meu amo, saí e negociei, trabalhei, verifiquei o que eu poderia fazer da melhor maneira possível e consegui mais 2 talentos. Esse amo, mais uma vez, colocou: amado servo, fiel, você multiplicou seus talentos com pouco que você tinha. Entrará no gozo do seu Senhor. Posteriormente ele chamou o outro, que tinha ganho apenas 1. Mas esse servo já veio dizendo: Senhor, sei que sois exigente e que ceifais onde não semeaste, e que colheis onde não semeaste. Porque eu vos temi e fui esconder, abri um buraco na terra e escondi esse talento. Aqui está. Aí o seu amo falou: mau e servidor e preguiçoso servo. Vejam só, meus irmãos, essa parábola do talento do qual nosso Senhor nos colocou, primeiramente falou do lado financeiro, ele fez uma analogia do lado financeiro. Muitos de nós ocorrem nesses termos. Geralmente nós ganhamos 1.000 ou 2.000 reais por mês, ou muito mais, depende de acordo a cada um, mas gastamos. Se ganha 2, gasta 2,5. Se ganha 5, gasta 6. Então nós não conseguimos administrar a nossa vida financeira, que a administração é um talento. Mas ele não colocou só nesses termos. Vejamos, se nós vamos se lembrar do qual ou que Jesus nos coloca dia a dia, que há 2.000 e tantos anos atrás nos falou, amar a Deus sobre todas as coisas, ao seu semelhante como a si só, ele está falando do quê? De amor, de perseverança, de bondade, de caridade. Isso tudo é talento. Resignação, paciência com o nosso semelhante. Isto são os demais talentos do qual nós temos. Porque Jesus nos colocou: vós são deuses. Nós somos a centelha divina. E esses todos os talentos do qual nós recebemos do nosso Senhor, Deus, nós podemos transmitir, multiplicar esses talentos. Senta amando a Deus
buscando amar o nosso semelhante. Não julguei para não julgar. Não julgando já é um talento maravilhoso. E nesse sentido nós buscamos algo mais. Na passagem do qual Zaqueu, com Jesus, que Jesus vinha passando por uma estrada em Jerusalém, ou próximo de Jerusalém, Zaqueu era um homem afortunado, mas pela sua estatura baixa, queria ver Jesus, subiu num pé de árvore para ver Jesus. Jesus olhou para cima e viu Zaqueu, disse: Zaqueu, desça. Hoje mesmo, eu vou estar com você à noite na sua casa. Abordando Zaqueu com Jesus na sua casa, Zaqueu colocou: eu vou doar a metade do que eu tenho a todo meu semelhante. E que seja preciso e necessidade, vou quadriplicar o que eu tenho e vou doar ao meu semelhante. E que foi que Jesus falou a ele? Neste momento, a salvação entrou nesta casa. Falou na analogia também do qual financeiramente, que Zaqueu tinha, financeiramente era afortunado. Que claro que ele poderia doar, ajudar os semelhantes. Mas também não falou nesses termos. Zaqueu, quando falou, queria doar a metade do seu tempo para o seu semelhante, falando as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O ensinamento do qual Kardec não colocou, multiplicar. E fosse preciso, ele quadriplicava o seu tempo. Aí pensando em cada um de nós, meus irmãos, o que nós fizemos com esses talentos do qual nós temos? Nós vamos 1 hora ou 2 horas para o centro espírita e achamos que estamos fazendo muito. Será que nós estamos quadriplicando? Estamos ajudando o nosso semelhante com as palavras do qual Jesus nos ensinou? Esse é o sentido de nós doar o que temos, que aprendemos dentro da doutrina, que são ensinamentos de Jesus, ao nosso semelhante. Isso vem de encontro à parábola da mostarda, o grão de mostarda, que a semente é uma das melhores que existe. Acredito a minha pessoa que é a menor. E Jesus nos coloca essa sementinha pequenina entrar numa terra fértil, tornará uma grande hortaliça, que até os pássaros do céu vão fazer ninho. O que seria essa terra fértil? Somos nós, cada um de nós. E o que seria esses pássaros do céu que iriam fazer ninho? São os bons espíritos. No momento que nós aprendemos a codificação de Kardec, que são os ensinamentos de Jesus, e colocamos dentro de cada um de nós, praticamos em nós, e semeamos ao nosso semelhante, os bons espíritos, que são os pássaros do céu, vêm fazer ninho na nossa morada. Vão nos intuir, vão nos ajudar dia a dia, para que nós possamos cada vez mais buscar nos iluminar e ajudar o nosso semelhante. Essa é a palavra maravilhosa do qual Jesus nos coloca. E neste momento nós podemos se retratar mais um pouco ainda, que quando Jesus estava com seus apóstolos, naquela margem daquele rio, que falou aos seus apóstolos: entram neste barco e passam para outra margem do rio. E de repentemente começou a vir uma tempestade, muita chuva, e o barco ficou meio aleatória, balançando muito, e todos ficaram com medo. E de repentemente viram alguém flutuando por cima da água. Quando se aproximou, era Jesus. E Jesus falou para Pedro: Pedro, venha ter comigo. E Pedro, pensando bem, deu 2 passos em cima da água e afundou. Que Jesus respondeu: homem de pouca fé. Porque se tivesse fé, ele andaria também. Mas não teve fé
nas palavras de Jesus. E nós somos criaturas de pouca fé, porque a fé também é um talento que todos nós temos. Mas ainda falta perseverança para cada um de nós. Ter essa fé em Deus, em Jesus, na espiritualidade, amigo, para que nós possamos realmente nos aprofundar dentro da doutrina e realmente fazer e multiplicar o nosso tempo a essas criaturas que mais necessitam. Então, somos criaturas de pouca fé ainda. E é nesse sentido que nós possamos ainda nos lembrarmos que no Livro dos Espíritos, na pergunta 167, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o maior objetivo da reencarnação? A espiritualidade nos coloca: expiação. E o melhoramento da humanidade, a transformação moral e a sua evolução. Olha, nessa resposta nós temos 3 vertentes. Primeiramente é a expiação. Nós sabemos que nós estamos aqui num processo de prova e expiações, é o mundo de prova e expiação. Então nós estamos aqui neste momento reparando o passado, melhorando o presente e ajudando o progresso do futuro e a sua transformação desse orbe terrestre para melhor, que é a sua transformação moral. Então vejamos só, o progresso, a lei do progresso é uma lei divina. Nós temos que nos buscarmos essa lei divina. Então, isto também é um talento. Esse é o talento, essa é a nossa busca, de cada vez mais nós nos iluminarmos, temos condições, paciência, resignação para conosco mesmo, colocar a codificação dentro de nós e transformar para todas aquelas criaturas que um dia possa estar entre nós, precisar de uma palavra e nós colocarmos com muita precisão, com muita paciência e com muito amor. Porque só o amor perseverece. Só o amor. Só o amor tem condições de ultrapassar barreiras. Que através da caridade nós eliminamos um monte de pecados e perseveramos. Então é nesse sentido, meus irmãos, que nós temos sempre de levar o nosso pensamento a Deus e buscando cada vez mais a nossa dedicação ao nosso dia a dia para que nós possamos nos melhorarmos e melhorar aquelas criaturas do qual está ao nosso derredor. É nesse sentido. Neste momento, agradeço a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e em particular o meu mentor por este momento de repassar, transmitir essas palavras que não são minhas, são da codificação e ensinamento de Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus.